tem um monte de retalho guardado aí no seu ateliê, então não joga fora nada. Porque hoje eu vou te mostrar como transformar pedaços de tecido de qualquer tamanho num lindo tapete de retalho. Super criativo, econômico e cheio de personalidade. Então vamos costurar juntas, porque esse tapete é ideal para iniciante e perfeito para aproveitar cada pedacinho de tecido. E o que a gente vai precisar são faixas, assim, de um tecidinho mais grosso, que era o que eu já tinha aqui pra gente fazer a base. Mas se você não tiver, você pode usar o TNT, que eu gosto também bastante de usar. E eu tô usando faixinhas aí de todos os tamanhos. Inclusive tem uns quadradinhos aqui que sobrou de um outro tapete que a gente fez de quadradinhos. Então, sobrou esses dois aí, e esses quadradinhos medem 15 por 15. É o TNT mais fininho. E eu vou costurar na diagonal as minhas faixinhas, como sempre, de costume. Mas são só nesses dois quadradinhos. Galera, aproveita e já vê se a sua inscrição está ativa aqui no canal, para você não perder nenhum conteúdo. Aqui são sempre aulas inéditas, aulas de face e venda, então você não pode ficar de fora. Aproveita e compartilha naquele grupo lá no Facebook ou lá no WhatsApp que eu sei que você tem. E é isso aí, se inscreve no canal, porque o canal é novo, mas tá cheio de coisa muito legal. Finalizados os 4 quadradinhos com as faixinhas, esse vai ser o centro do nosso tapete. E eu vou marcar a diagonal colocando assim, ó, frente com frente. E desencontrando ali para eles ficarem uma na diagonal de um lado, outra da diagonal para o outro. Eu vou marcar ali em cima no avesso de uma, pra gente passar a costura do pé de máquina de 0,75, que é no caso da máquina doméstica, e de um lado e de outro dessa marcação que a gente acabou de fazer. E em cima da marcação feita é onde a gente vai recortar para formar novos quadradinhos ali, então, um na diagonal de um lado e outro na diagonal para o outro lado. E é assim a formação que eu vou fazer. Ó, vou costurar assim tanto nas laterais, depois vou juntar os 4 quadrados para fazer o centro do nosso tapete. Então, ó, olhem lá o que eu vou fazer agora. Eu peguei assim, ó, pedaços de jeans que eu tinha aqui, e são faixas de 9 centímetros, onde eu vou costurar as minhas faixinhas de qualquer tamanho. E eu vou costurar elas assim, ó, na vertical. Todas elas, ó, são só pedaços mesmo. Depois eu vou costurando uma na outra. Mas eu vou colocando ali, ó, as minhas faixinhas e vou costurando, ó. Até uma costurada na outra. Mas é o que eu vou fazer. Eu vou costurando dessa forma, mantendo o pezinho de máquina normal e fazendo todas as faixinhas ali pra gente fazer a montagem na nossa base. E com isso eu já vou fazendo todas as faixas logo de uma vez que você for... Eita, porque são faixas curtinhas. Então eu vou fazendo uma e sobreponho uma outra e vou escolhendo as faixinhas ali, eu quero bem coloridão. E eu vou fazendo um monte logo de faixas, tudo de uma vez. Esse tipo de trabalho é bom porque além de virar uma peça única, você aproveita todos os retalhos. Vocês veem aí, eu já deixei tudo por cima da mesa mesmo pra gente ir escolhendo por aí. E ó, dá tudo certo, vocês vão ver que coisa linda que vai ficar. Já terminei de preencher algumas faixinhas e eu acho que já dá pra fazer o nosso tapete, que minha base também não é muito grande. Então eu tô passando uma costurinha ali bem na beiradinha pra depois eu fazer o recorte. Vocês sabem que eu gosto disso. Primeiro eu passo uma costura na beiradinha e depois eu faço o recorte do restante das faixas. O que fica maior eu deixo pra aproveitar pra uma outra costura. Se não, eu vou jogar fora, porque senão junta muito, gente. Não dá, não dá. E olhem só as faixinhas todas coloridinhas, ó. E costuradas também. E eu trouxe pra cá a minha base de corte com a minha régua. Claro, se você não tiver, você pode ir direto na tesoura, tá? Porque como já tá costuradinho ali no lado do avesso, no lado da base,
Então, você já pode ir cortando direto com a tesoura. Eu vou cortar ali, ó, com o meu cortador circular, que é o meu facilitador, junto com a minha régua. E bam. Bora. Meu roletinho aí do cortador circular tá meio... circular tá meio frouxo. Mas ele tá dando pra fazer ainda. Eu vou deixar ele do jeito que tá. Se alguém souber de alguma dica aí de como corrigir isso, coloca aqui nos comentários fazendo um favor. Salva Tia Ju aí, né? Poxa vida. Fiz essas 3 faixas aí bem estampadonas, ó. Fiz 3, acho que vai dar. Se não der também, tem mais retalhinhos também que dá pra gente costurar e colocar na base. Vou separar porque agora a gente vai trabalhar com aqueles quadradinhos fazendo o centro do nosso tapete. Para nossa base eu estou usando um jeans reaproveitado também, que tem 46 por 65. E eu coloquei ali, ó, eu fiz um pique no meio, tanto na horizontal quanto na vertical, ó, um piquezinho, pra gente se basear pra colocar o quadrado assim, ó, com as pontinhas, mas já tá tudo bem alfinetado. Eu vou passar a costura só na beiradinha ali pra segurar. Costurado assim, ó, o centro do nosso tapete, eu vou pegar faixinhas do meu jeans também, que é sobrinha que deu, porque esse jeans aí tem elastano. Então, eu fiz ele todo com bastante cuidado e eu vou fazer a primeira moldura nele com o meu tecidinho jeans, ó. Ele tem elastano, então tem que costurar com bastante paciência. E eu vou colocar ali, ó, direito com direito pra passar a costura. Feita ali, ó, a primeira moldura com a nossa faixinha jeans. E agora sim, eu vou colocar a faixinha colorida, a faixinha estampada. E vou fazer também, vou colocar direito com direito pra passar a costura. E o resultado incrível tá surgindo, hein? E o melhor de tudo é que esse é um passo a passo fácil, perfeito para quem tá começando no patchwork, hein? Você não precisa de máquina industrial, uma máquina doméstica igual a minha já dá conta do recado. Além disso, ó, o custo desse tapete fica muito mais em conta porque é aproveitando aqueles retalhinhos que muitas vezes ficariam guardados. E você sabe que com criatividade e dedicação, qualquer um transforma a sobra de tecido em peças lindas, úteis e com ótimo potencial de vendas. A artesã de sucesso é aquela que enxerga oportunidade em cada pedacinho de tecido. Presta atenção, hein? Esse daí que eu tô mostrando pra vocês, ó, é porque como eu usei faixinhas diferentes, é o que eu tinha aqui, tá vendo? Umas estão bem grossona, vai dar um pezinho no tapete, vai ficar até melhor. Mas o meu eu tô mostrando que tá bem mais grossa e a outra não. Então, eu resolvi pespontar todas essas partes aí que eu coloquei, as faixinhas coloridas, e tô mostrando aí pra vocês. E agora eu vou dar continuidade aí, eu queria só mostrar esse detalhinho pra vocês. Agora, ó, nessas quinas aqui, eu vou dar continuidade colocando a faixinha de 5 centímetros e a faixinha estampada. Então, eu vou fazer todas as quinas assim pra dar continuidade. Só que nesse meio aí, eu tô achando que tá muito tantantã. Aí eu vou fazer uma faixinha também fininha pra colocar aí. Aí eu já vou fazer assim por cima mesmo, mas vocês vão acompanhando aí que vocês vão ver como que eu vou fazer. Mas por enquanto, a gente vai mexendo aí nessas quinas aí das laterais. E essa daí sou eu tentando mostrar aí os bastidores pra vocês, mas quando eu vi eu tava toda descabelada. Mas eu tentei mostrar aí algumas coisas aí, mas não deu muito certo não, gravei com a câmera errada. Mas vamos voltar ao passo a passo que é melhor.
Já fiz ali todas as laterais, todas as quinas. E agora eu tô passando uma costurinha ali, ó, bem na beiradinha, antes de fazer o corte do excesso das faixas que ficaram. Agora eu tô cortando aí as beiradinhas pra vocês, mas o que eu quero mostrar é que essa minha base, ela tem elastano. Então, se você ficar esticando ela igual eu estiquei, ó, tá vendo? De um lado eu não estiquei e deixei a máquina aí levando sozinha. Do outro lado eu fiquei meio nervosa, que a gente fica meio nervosa na hora de costurar. E a minha outra parte tava mais grossa, então eu acabei puxando. Aí ela ficou repuxada assim também. Por isso que não dá pra usar a base com elastano, mas se você tiver pra costurar assim, ela vai enrugar se você puxar. Lembra que eu falei lá atrás que esse meio aí tava me incomodando, que tava embolando demais? Então, já fiz essa primeira parte aí, ó, pra testar, pra ver se ia ficar bom. Mas a outra parte aí, ó, eu vou fazer com vocês pra dar essa dica aí, ó, desse meiozinho aí. E eu vou dividir o outro lado assim, ó, também com tecidinho jeans. Porque tem um segredinho na hora de fazer a dobra. E eu quero mostrar pra vocês, porque é uma costura que a gente vai fazer por cima, né? Então eu preciso mostrar pra vocês. Segura aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou permanecer com a minha faixa de 5 centímetros, ó. Não recortei ali o excesso. Vou fazer uma dobrinha ali pra dentro, ó, de mais ou menos um centímetro, um dedo. O dedo meu é um dedo seu. Vou dobrar assim bem certinho no meio. E vou encostar ali, ó. Vou deixar ali uma brechinha. Eu vou dar um zoom a mais para vocês verem a distância, porque você vai dobrar no meio e vai passar a costura assim, ó, tá vendo? Deixa eu puxar mais um pouco para vocês verem. Estão vendo, ó? A linha do meio tá ali, mas eu ainda vou dar um espaço, ó, entre a linha do meio aqui, ó. Vendo? Eu já vou deixar dobrado ali, ó. A minha linha do meio onde é que eu tô marcando. E ali eu vou dar mais ou menos um meio centímetro pra gente começar a costurar. Vou também colocar a câmera bem de pertinho pra gente entender melhor, tá vendo? Eu dei um espaçozinho ali. E a minha dobrinha, ó, ela encostou naquela outra faixa de 5 centímetros. A abertura é aonde a gente vai passar a costura agora. Tô fazendo assim bem detalhado pra gente entender tudinho bem certinho, hein? Nessa parte aí é sempre bom dar um retrocesso no início e no final, porque a gente tá no centro e não vai ficar nada por cima. E a gente vai passar duas costuras. Uma dessa daí com esse espaçamento para fechar. E a próxima a gente vai virar e passar uma outra costura. Nesse final, a gente deixa para cortar uma dobrinha de mais ou menos 1 centímetro ou um dedo ali, ó, para dobrar para dentro, encostar ali, ó, na parte onde já tá costurada. E aí, agora a gente, ó, já passei a primeira costura e agora nós vamos virar ele assim, ó, tudo bem de pertinho, bem detalhado, pra gente não perder nada e fazer tudo certinho. Claro que se essa parte você quiser fazer antes, nada te impede, né? Porque eu vi que tava ficando muita estampa embolada e eu quis fazer dessa forma. Mas se você quiser fazer antes ou quiser fazer do jeito que eu tô fazendo aí, tem que fazer dessa forma para ficar com o acabamento perfeito. Agora sim, coloca aqui nos comentários se fez ou não fez a diferença. Essas linhas que ficaram aí, ó, com uma cor mais sóbria no meio, que separou, nossa, ficou muito mais bonito. Façam aí. E se vocês quiserem, como eu falei, faça antes, né? Se der esse trabalho aí um pouquinho mais elaborado, faça ele antes. Então agora a gente vai partir para o acabamento e eu vou usar a minha fitinha de 4 centímetros. E é da mesma forma, né? Vou começar pelas laterais maiores ali. E depois é só desvirar e rebater.
as duas laterais maiores aí, ó, já costuradas. E agora pra gente fazer a lateral menor, a gente vai pegar a faixinha novamente e vai deixar sobrar ali, ó, um dedinho ali pra sobrar pra gente dobrar. Um dedo meu é um dedo seu, vai dar certo. Faça isso no começo e no final. E essa parte também comece com o retrocesso. Para finalizar, muito simples, muito fácil, é só puxar assim, ó, pro lado da frente, fazer uma dobrinha e uma outra dobrinha por cima da primeira costura que a gente já tinha feito. E aí, assim, o acabamento vai ficar perfeito, tanto na frente quanto atrás. E essa já é a nossa última costura. Eu já vou trazer o tapete pronto para vocês verem como que ficou essa lindeza de reaproveitamento de retalhos. E olha só o resultado maravilhoso que ficou esse tapete de retalho. Uma peça linda, cheia de cores, personalidades e, ó, feita com reaproveitamento de retalhos que muitas vezes ficam parados e esquecidos aí na ateliê, que eu sei que fica, tá? E você viu que durante todo o passo a passo, que esse projeto, ele é muito fácil de fazer. Ele é para iniciante, mas pode ser feito tranquilamente numa máquina doméstica. Então, além de decorar a casa, esse tipo de trabalho também é uma ótima oportunidade para conquistar clientes, tá? E gerar uma renda extra sem sair de casa. Toda artesã de sucesso começou dando os primeiros passos, então não tenha medo de colocar a mão na massa e criar suas próprias peças. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras artesãs para que mais pessoas aprendam essa técnica incrível. E aproveite agora mesmo para me seguir, para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem aula nova e dica de tapete esperando por você. Agora, ó, já clica nesse vídeo, tá aparecendo aqui na tela, porque eu te vejo lá, eu quero te ver lá, hein? Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.